cumprimentar os irmãos internautas, você que nos assiste através da internet e que tem nos dado sempre o prazer, o privilégio de estar conosco sempre aqui no Templo da ADEF. Eu quero cumprimentar com a paz do Senhor Jesus e quero também convidar a você que está morando aqui perto, venha aqui para o Templo da ADEF. Certamente você será muito mais abençoado. E você que sempre assiste as pregações no YouTube, se inscreva no nosso canal e se as mensagens pregadas aqui, os ensinamentos pregados aqui, se tem sido bênção para a sua vida, partilhe para outras pessoas, porque também, se é bênção para você, pode ser bênção também para outras pessoas. Então, quero deixar este convite para você, estar aqui conosco, se assim você pode. Se você está de longe e assiste sempre pelo YouTube, compartilhe as mensagens pregadas aqui, porque certamente você vai abençoar outras vidas. Hoje, nós estamos aqui na Escola Bíblica para Todos. A aula é de Apocalipse 14. Nós estamos estudando Apocalipse, já estamos no capítulo 14. Na aula anterior, estudamos 14, versículo 1 ao versículo 13. E hoje nós iremos estudar o versículo 14 até o versículo de número 20. Eu deixei propositalmente esses últimos versículos do capítulo 14, versículo 14 ao versículo de número 20, para que nós possamos assim esmiuçar melhor o que o Senhor quer falar conosco aqui através desta palavra. Apocalipse 14, o versículo de número 1 ao versículo de número 13 foi a 22ª aula. Hoje nós teremos a 23ª aula. Na 22ª aula, do capítulo 14 até o versículo de número 13, nós aprendemos que três anjos proclamaram. A aula anterior foi uma aula muito forte, inclusive eu quero lhe orientar, você que não assistiu a aula, a 22ª aula, que você assista. Nós falamos sobre os três anjos, os três primeiros anjos. Os três primeiros anjos, o primeiro anjo veio proclamar o evangelho eterno. E este evangelho eterno que o anjo veio proclamar, ele trouxe 4 mensagens. Os irmãos lembram que nós falamos aqui sobre as 4 mensagens que este anjo, o que foi o primeiro anjo, ele veio trazer, sobre os juízos de Deus. O primeiro, ele trouxe o evangelho eterno, ou seja, o primeiro anjo, ele veio pregar o evangelho eterno. E no seu evangelho eterno, ele trouxe 4 grandes mensagens. A primeira mensagem que ele proclamou, os irmãos se lembram, que ele convidou o povo para adorar ao Senhor, ou seja, que chamou o povo para glorificar a Deus. Porque esse anjo, ele convida o povo a glorificar a Deus? Ele convida o povo a glorificar a Deus porque nesta época o anticristo vai estar reinando e o anticristo vai chamar glória, vai pedir glória para si. Então ainda Deus, com a sua grande misericórdia para com o povo ainda que vai estar aqui na grande tribulação, vai enviar este anjo que vai proclamar o evangelho eterno, e através desse evangelho eterno, ele vai dizer às nações, ele vai dizer ao povo: olha, dai glória somente a Deus. Esta foi uma das grandes mensagens deste anjo, e ele também convidou o povo para temer a Deus, respeitar a Deus, temer a Deus. Foi uma outra mensagem também pregada por este anjo. E o anjo, ele pregou também, chamando o povo, além de dar glórias a Deus, temer a Deus, ele também convidou o povo para adorar a Deus. Ele faz esse pedido para o povo adorar a Deus. Primeiro ele chama o povo para dar glórias a Deus, depois ele chama o povo para temer a Deus, depois ele chama o povo para adorar a Deus. Por quê? Porque a besta vai querer adoração para si, e o anjo ainda dá um alerta, que não deve adorar ninguém a não ser a Deus.
o Deus que fez os céus, que fez a terra, que fez o mar e que fez as fontes das águas. O anjo ainda declara isso: só adore a Deus, porque a besta vai querer adoração para si. Então, este anjo, ele vem proclamando, e depois vem o segundo anjo, que proclamou a destruição, a queda da Babilônia. A queda da Babilônia. Depois deste anjo proclamar a queda da Babilônia, veio o terceiro anjo, e esse terceiro anjo veio realmente proclamar e dizer que aqueles que adorarem a besta, o terceiro anjo, aqueles que adorarem a besta, vai acontecer algo terrível com aquelas pessoas que receberem o sinal da besta e adorar a besta. E o anjo vai dizer para aquelas pessoas que estão ainda aqui na grande tribulação, que aqueles que receberam o sinal da besta e que também adoraram a besta, eles irão padecer no fogo do inferno. E foi muito forte essa palavra aqui no sábado passado, na aula anterior. Fomos aqui até o terceiro anjo, e agora nós também temos aqui na segunda parte do capítulo 14, o versículo 14 por diante, nós vamos ver também mais 3 anjos, né? Vê os 3 primeiros anjos anunciando, e depois vem mais 3 anjos que também irá anunciar, dizer que já é tempo da cega, já é tempo de cegar, já é tempo de colher as uvas para levar para cegar, ou seja, levado para o lagar, aonde será amassada, esmagada, esmiuçada. Então, vamos entrar aqui no versículo 14, depois desta breve introdução, porque iremos falar do próprio capítulo 14, agora iremos entrar no versículo 14, diz assim, o primeiro versículo de hoje: e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. Aqui está falando do próprio Senhor Jesus. Esse versículo é um versículo de muita polêmica. Às vezes você lendo assim, você não vai imaginar o que esse versículo está querendo dizer. Esse versículo está dizendo que Jesus Cristo, Ele vai vir assentado sobre uma nuvem, e Ele virá sobre essa nuvem e vai vir com a foice afiada. Então muitos vão dizer que aqui é a vinda de Jesus. E uma coisa eu quero que vocês se separam, e é bom que estejam alerta acerca deste versículo, porque aqui a Bíblia está dizendo que Jesus vai vir, mas aqui não é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja vai acontecer antes da tribulação, da grande tribulação. E é preciso que nós saibamos separar isso. Por quê? Porque há muitas vertentes aí que dizem que aqui que é realmente a vinda de Cristo. Nós sabemos que o capítulo 14 e o capítulo de número 15, preste bastante atenção, o capítulo 14 e o capítulo 15 são, na verdade, a introdução dos juízos de Deus. O capítulo 14 de Apocalipse e o capítulo 15, todos eles estão dando apenas uma introdução sobre os julgamentos de Deus, sobre o final dos séculos, sobre o que vai acontecer no final. E aqui, aonde Jesus Cristo desce, não é arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja já surgiu. Como que isso funciona? A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, Ele virá uma vez em 2 fases. A primeira fase que Jesus virá, será o arrebatamento da igreja, será de uma forma invisível. E nós vamos ver isso, o arrebatamento de forma invisível. Alguém abra a Bíblia para mim, por favor. 1 Coríntios, capítulo de números 15, versículo 52. Vamos aqui mostrar o versículo, eu quero que alguém leia para mim, e nós vamos ver que realmente há aqui um diferencial entre
esta vinda que Cristo vem sobre as nuvens e a vinda de Cristo no arrebatamento da igreja. Por favor. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Muito bem. A Bíblia diz aí, no capítulo 15, 52, que o arrebatamento se dará em o quê? Em um abrir e fechar de olhos. Nos estudos mais antigos, um abrir e fechar de olhos era 7 segundos, ou seja, 7 milésimos de segundo. Agora, na ciência mais avançada, diz que um piscar de olhos é apenas 3 milésimos de segundo. É uma rapidez muito grande. E o apóstolo São Paulo diz que será num abrir e fechar de olho, num momento, no abrir e fechar de olhos, que será o grande arrebatamento. E no arrebatamento da igreja, o que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão primeiros. Então é muito diferente do que vai acontecer aqui no Apocalipse 14, 14. O que Jesus vai fazer aqui é um julgamento. O que Jesus desce agora para fazer não é arrebatamento. Aqui não haverá arrebatamento. Aqui haverá juízo. Jesus aqui não está descendo para buscar a igreja. Aqui Jesus está descendo para julgar o povo na terra. Então, nós vemos aqui que, na verdade, o arrebatamento se dará em um abrir e fechar de olhos. Aí está falando em arrebatamento. Agora vamos para Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16 e 17. Por favor. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então, eu trouxe esses dois versículos para mostrar para vocês a diferença. Primeiro, no arrebatamento da igreja, haverá a ressurreição dos mortos. A Bíblia diz que os mortos, no arrebatamento da igreja, os mortos, eles serão ressurretos, eles irão ressuscitar. Como? Eu não sei. Explicar também nós não sabemos, né? Mas uma coisa é certa. O próprio Apocalipse diz que o mar darão aqueles que nele morreram. O mar vai ter que dar conta. A Bíblia Sagrada diz que os mortos irão ressuscitar primeiro. Quais são os mortos? Os mortos que morreram em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo Jesus. Esses mortos não são os mortos da grande tribulação, porque os mortos da grande tribulação ainda, quando Jesus arrebatar a igreja, não existem ainda os mortos da grande tribulação. Lá no capítulo 20 de Apocalipse, vai falar de outra ressurreição dos mortos. Aí sim, será outra ressurreição dos mortos, mas essa ressurreição dos mortos aqui, falada aqui em 1 Coríntios, ou em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, fala daqueles que morreram em Cristo, os nossos irmãos que morreram em Cristo Jesus, aqueles que eram cristãos, que eram da igreja, que serviam a Cristo, que morreram, né? Aqueles que foram mortos desde quando Jesus Cristo veio à terra, né? Desde quando Jesus veio até agora, esses que vão ressuscitar primeiro, aleluia, porque eles fazem parte da igreja de Cristo. E a Bíblia diz o quê? Que nós iremos encontrar com o Senhor nos ares. Então essa forma será uma forma invisível. Então, anote isso na sua mente. A primeira vinda de Cristo, ela será de forma invisível, no abrir e fechar de olhos, porque a Bíblia não pode contradizer. Como que esta vinda de Cristo aqui sobre a nuvem,
pode ser vinda de Cristo. Não é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja já aconteceu. Mas tem vertentes aí que vai afirmar que aqui é onde a igreja será arrebatada. Então eu vou dar mais prova disso, que na verdade aqui não é, Jesus não está vindo buscar a igreja. Jesus está vindo para julgar os ímpios. Esse momento é a hora que Jesus está vindo para realmente trazer a sua justiça. Jesus não vai vir agora como Salvador, ele vai vir como juiz. E nós vamos ver isso no capítulo 16 e 17, nós vamos ver as taças da ira de Deus sobre os ímpios, aonde o povo de Deus já não está mais na terra. Eu vou provar isso. Abre aí Apocalipse 1 e 7, volta rapidinho, você vai ver aí Apocalipse 1 e 7. Glória a Deus. Tome nota, porque isso é muito importante para você ter uma consciência de que a igreja não passará pela ira de Deus. Porque o que nós vamos ver aqui no capítulo 14, 4, é uma introdução de uma demonstração da ira, do furor de Deus contra os ímpios, porque não aceitaram e nem se arrependeram dos seus pecados. Alguém achou? Quem vai ler? 1 e 7. Vamos lá, rapidamente. Presbítero Rui Felipe. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Muito bem. Aí, de quem é que está falando? Está falando desta vinda de Cristo aqui, quando ele vem ceifar. Todo olho verá. Não foi assim que ele leu? O versículo diz que todo olho verá. Agora, como é que no arrebatamento da igreja todo olho verá, se será no abrir e fechar de olhos? Então, não tem condição de realmente alguém observar e alguém ver. Se o apóstolo São Paulo diz que vai ser no abrir e fechar de olhos, 3 milésimos de segundos, é uma rapidez, sumiu o povo da terra, nós já não estamos mais aqui, amém? Glória a Deus. 1 e 7, aonde o presbítero leu, nós vamos ler outra referência, nós vamos ler mais algumas referências. Aqui na minha versão diz assim: e eis que venho com as nuvens, e todo olho verá. Aqui Jesus está dizendo que, aqui a palavra está dizendo no capítulo 14, versículo 14, que Jesus Cristo virá sentado sobre uma nuvem branca. Ele virá sobre a nuvem. E aqui está dizendo que todo olho, toda nação vai ver. Então aqui não é arrebatamento da igreja. Amém, meus irmãos? Aqui não é arrebatamento da igreja. Porque Jesus está dizendo: todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, vai se lamentar. Então todas as tribos da terra, ou seja, todo o povo da terra vai se lamentar. Por quê? Porque quando ele vier com a foice, ele vai vir com a justiça. Ele vai vir como juiz. Sim. Será a terceira fase? A primeira fase dos mortos, a segunda o arrebatamento, e esta que será a terceira fase? Não. Aqui o nosso irmão, pode dar para ele fazer a pergunta, para os irmãos internautas também entender qual é a pergunta do irmão. Pode fazer. A primeira fase será os mortos, né, que ressuscitarão. A segunda, o arrebatamento. E hoje a pergunta que eu fazia, se esta é a terceira fase. Não. Essa aqui é a segunda fase, porque Jesus, presta atenção, Jesus virá. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Jesus virá ainda em 2 fases. Jesus virá uma vez em 2 fases. A primeira fase, que é o arrebatamento da igreja, os mortos ressuscitarão primeiro e subirão conosco. É um abrir e fechar de olhos. Então, esta é a primeira fase. Essa primeira fase, que é o arrebatamento, Jesus vai vir nos ares e vai arrebatar a igreja, como nós mostramos aqui outro dia, fizemos uma simulação da vinda de Cristo, vai ser no abrir e fechar de olho rapidamente. O povo vai desaparecer, nós iremos encontrar com o Senhor nos ares. Só que essa forma é uma forma invisível, que ninguém vai ver.
Essa segunda fase é visível. A Bíblia diz que todo olho verá. Amém? A Bíblia diz que todo olho verá, como lido aí pelo presbítero Rui Felipe, no versículo 7 de Apocalipse 1. Vamos ver aqui mais alguns versículos. Vamos ver aqui mais algum versículo. Mateus, capítulo 24, 29 e 30. Vamos ver aí a forma visível que Jesus Cristo vai vir. Mateus, capítulo 24, versículo 29 e 30. Por favor, quem achou? É muito importante nós lermos na Bíblia. Nós vamos ler duas versões. Vamos ler na versão de Gabriela, que é uma versão para jovem, e depois vamos ler em outra versão. Pode ler, Gabriela. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Muito bem. Isso é o próprio Jesus dizendo. Vamos ver outra versão? Pode dizer aqui, versão Almeida corrigida. Quem tem outra versão? Ali, veja aí. Muito bem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Muito bem, olha o que nós ouvimos nessas duas versões. O Filho do Homem virá sobre as nuvens, é Apocalipse 14, 14. O Filho do Homem virá sobre as nuvens com grande poder e com grande glória. E todo o povo o verão, as nações irão ver. E aí vai falar também no versículo 29, que o sol, que a lua, que as estrelas, vai ser toda abalada. Isso nós iremos depois estudar detalhadamente no capítulo 16 e 17. Que nós vamos ver aí a ira de Deus, nós vamos ver verdadeiramente Deus derramar as 7 taças da sua ira, no capítulo 16 e no capítulo 17 de Apocalipse, nós iremos ver o Senhor derramar. Então vai ser atingido o sol, vai ser atingido tudo a favor, vai ser atingida a lua, vai vir um anjo que vai atingir o sol, que vai queimar, o sol vai queimar as pessoas, vai ser atingido a lua, vai ser atingido o mar vai se tornar em sangue, totalmente sangue, e vai vir catástrofes derramada pela ira de Deus. Um anjo vai descer e vai soprar no ar, e as pessoas vão sair tumor das pessoas, as pessoas vão começar a ter convulsão, né? Tumores saindo em todos os seus corpos. Então, nesse exato momento, vai ser derramada a ira de Deus. Agora, uma prova de que, na verdade, nesse exato momento também não será, porque a igreja não está nesse momento. Vamos ver aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, o capítulo 1, e o versículo de número 9. Versículo 10, vamos ler somente o versículo 10. Alguém achou? E esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira vindoura. Muito bem, Jesus que vai nos livrar da ira o quê? Vindoura, ou da ira futura. Que ira futura é essa? A ira futura é essa ira das 7 taças de Deus que será derramada. Então, aqui em Tessalonicenses está dizendo que Jesus Cristo vai nos livrar desta ira vindoura. Como é que ele vai nos livrar? No grande arrebatamento da igreja. Quando nós formos arrebatados, nós não estaremos aqui, então nós seremos livres. Vamos ver novamente outro versículo para confirmar. Apocalipse 3 e 10, por favor.
Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10. Mancida vai estar lendo ali. Como também guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Muito bem. Também eu te livrarei. Essa versão dela diz: livrarei da tentação, livrarei da ira. Né? Eu também livrarei. Então o Senhor está dizendo o quê? Que naquele grande dia, os que foram arrebatados estão livres de passar por essa grande perturbação, essa grande tribulação. Agora, 1 Tessalonicenses, vamos mais um versículo, só para os irmãos saberem que a igreja já não está mais aqui, já foi arrebatada. Alguns versículos para a nossa meditação. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, o versículo 9. Por favor. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, para o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Muito bem, porque Deus não nos destinou para a ira futura. Amém, meus irmãos? Obrigado. Deus não nos destinou para a ira futura. Que ira é essa? Esta é a ira do cálice, a ira do cálice de Deus, que será derramada sobre a terra, que será neste grande dia aonde Jesus virá com essa foice que nós acabamos de ler. Então, nós temos a certeza absoluta que a igreja de Cristo não estará mais na terra, mas que nós fomos arrebatados, né? A palavra arrebatado deriva da palavra raptus, né, do latim, que significa arrebatado ou tirado com força, com rapidez. Então, como diz lá em Mateus capítulo de número 24 e versículo 29 e 30, o Senhor diz que todo olho verá. Essa vinda de Cristo aqui, ou seja, esta é a segunda fase da vinda de Cristo. Primeiro, ele vem fazer o quê? Arrebatar a igreja. Segundo, ele vem o quê? Fazer o quê? Julgar os ímpios. Então, a primeira vinda de Cristo, ou seja, a primeira vinda não, a primeira fase da vinda de Cristo é o arrebatamento da igreja de forma invisível. A segunda fase da vinda de Cristo será de forma visível, aonde todo o olho verá. Se alguém disser para você assim, não, mas Jesus vai vir, é aqui em Apocalipse que está escrito, esses outros versículos batem, eles vão trazer versículos bíblicos que vai bater com esses, dizendo que é a vinda de Cristo. Então, o que acontece? É a vinda de Cristo, mas não para arrebatar a igreja, mas para julgar os ímpios. Primeiro, ele vem de forma invisível para arrebatar a igreja. Segundo, ele vem de forma visível para julgar os ímpios. Amém? Entendido? Muito bem. E nós vamos ver aqui mais alguns versículos, né, que vai aqui submeter ao que nós estamos falando. Então, e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre ele, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. Justamente Jesus vem aqui agora, você não vê em lugar nenhum Jesus andando com foice. Já viu? Né? Já pensou Jesus vir buscar o seu povo com a foice na mão? Então, isso não pode caber na nossa cabeça, pode? Jesus não vai buscar os seus com foice na mão. Jesus vem com foice na mão, para quê? Para vindimar. Agora, qual é o significado? Aqui são poucos versículos. Qual é o significado? O primeiro anjo grita: aquele que tem a foice na mão, ele vem, pode lançar a sua foice, porque a seara já está madura, já está na hora da cega,
já amadureceu, já está madura. Ou seja, o que Jesus está dizendo? O que o anjo está dizendo? O anjo está proclamando, dizendo o seguinte: olha, já está madura, está na hora de colher. Mas essa colheita aqui é colheita de uva, não é colheita de trigo. E quando se fala no Apocalipse de colheita de uva, está falando de colheita dos ímpios. Quando fala de colheita de trigo, está falando de colheita dos salvos. Amém? A colheita de uvas já está madura, já está na hora de colher. Então está na hora de colher, está na hora da cega, porque Jesus disse: olha, olhai para as estações e você vai saber qual é o dia da colheita. Olha aí que você sabe qual é o dia da colheita. Não sabe ou não sabe? O agricultor, quando planta, ele não sabe o dia da colheita? Ele sabe o dia da colheita. Então, há de saber como é o dia, qual é o dia da colheita. Outra coisa interessante, querido, que eu gostaria que vocês colocassem na mente de vocês, acerca aqui dessa segunda vinda de Cristo, ou segunda fase da vinda de Cristo, eu gostaria que vocês colocassem na mente de vocês todos, que é a escola bíblica, para nós aprendermos e gravar na nossa cabeça. É muito fora de lógica a igreja passar pela grande tribulação. Por que é fora de lógica? Porque a grande tribulação, quando o anticristo se manifestar, a Bíblia diz que o anticristo só vai se manifestar depois que a igreja sair da terra, depois que o Espírito Santo se retirar da terra. O anticristo não terá poder na terra com a igreja na terra. Já pensou? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então o anticristo jamais ele terá poder sobre a igreja de Cristo. Jamais ela vai ter condição de abater a igreja, de arrebentar a igreja. Se Jesus nos deu poder para abater Satanás, abater as portas do inferno, então isso cai por terra. Outra coisa, pastora Norma, é que na verdade essa segunda vinda de Cristo, a gente sabe quando é que vai ser. O arrebatamento não. Aqui, a segunda vinda tem como. Jesus disse: vocês vão saber quando será a minha vinda. É só olhar. O Espírito Santo não está. É só você olhar, você vai saber quando será essa fase da segunda vinda. Porque aqui tem como saber, irmã Cida. Tem como saber quando é que Jesus vai vir. Quando é? Nós sabemos que quando o anticristo se manifestar na terra, o que vai acontecer? Logo a gente sabe que não vai durar mais 7 anos para Jesus vir. É 3 anos e meio de falsa paz que ele vai tentar, depois mais 3 anos e meio de tribulação, e depois de muita tribulação, não é verdade? Depois todos que serão selados por ele, por anticristo. Nós aprendemos na aula, 2 aulas atrás, mas as pessoas, quando Jesus arrebatar a igreja e quando o anticristo se manifestar, vai estar claro que não vai demorar mais 7 anos para Jesus vir de novo. Amém, meus irmãos? Então, nesse caso, a gente vai saber. A Bíblia diz o seguinte, que o dia que Jesus vai vir, qual é o dia que a Bíblia fala? Nem os anjos sabem, nem o Filho sabe, ninguém sabe. Só Deus, nem o Filho sabe. A Bíblia diz que nem o Filho sabe o dia do grande arrebatamento da igreja, né? Nem o dia, nem a hora, ninguém sabe. Nem o Filho, nem os anjos, ninguém sabe. Só o Pai é quem sabe. Então, só que essa vinda aqui, nós vamos saber. Quer dizer, nós já estamos predizendo aqui que dia que vai ser. É apenas logo após que o anticristo se manifestar, 3 anos e meio, depois dos outros 3 anos e meio, a gente já sabe que já é o tempo de Jesus estar vindo. No final da grande tribulação, é a hora que Jesus Cristo está vindo realmente para cegar. Por favor. Como vai ser 7 anos de muita tribulação, corre o risco de quem ficar também até esquecer, né? Porque 7 anos de muita luta, muita tribulação, muita angústia, muita agonia, que a pessoa pode até esquecer quanto tempo já está. Né? Então, por isso que eu não sei se quem ficasse pode lembrar que Jesus só vai durar 7 anos. Na verdade, de qualquer forma, irmã Cida, de qualquer forma, as pessoas, Jesus não vem mais na grande tribulação. Quando Jesus vir, não vai ser para buscar ninguém. Então, isso vai ser notório.
Jesus, na sua segunda vinda, ele não vai vir buscar ninguém. Ou lembrando ou deixando de lembrar, não vai fazer diferença. Quem quiser ser salvo, vai ser salvo pela morte. Ou seja, vai ser salvo, entendeu? Porque não adorou a besta, vai ser salvo porque não aceitou o número da besta, vai ser salvo porque foi torturado, foi machucado, foi cortada a ponta do nariz, foi arrancada a unha, com alicate, foi enfiado agulha dentro da sua unha, entendeu? Que o anticristo vai fazer de tudo com aqueles que disser, não, eu não adoro, eu não vou adorar a besta, eu não quero o número da besta. Aí o anticristo vai massacrar essas pessoas. Se ele aguentar, agora eu digo uma coisa, não vai ser fácil. Porque se agora é tão facinho, né? Se agora é tão tranquilo. Não, ser crente é tão tranquilo, irmão. Tão fácil. É fácil, irmão. Tem que, ser crente não é fácil. Não é fácil o quê, meu irmão? É difícil, irmãos, estar na mão de Satanás lá fora no mundo. O cara quer parar de beber, não consegue. Porque Satanás exige que ele bebe. Quer parar de fumar, Satanás exige que ele fume, ele não consegue parar. É isso que é difícil. Agora, servir a Deus não é difícil, não. Não é difícil servir a Deus. O que é difícil servir a Deus? Não tem dificuldade nenhuma servir a Deus. Servir a Deus é ser livre. Jesus Cristo diz assim, olha, o meu fardo é muito pesado e o meu jugo ninguém suporta. O que Jesus disse? Meu fardo é leve e o meu jugo é suave, irmão. O fardo de Jesus não é, o fardo de Jesus não é pesado, não, é leve. E o jugo dele é suave, todo mundo aguenta carregar. Ai, Jesus, não estou aguentando mais minha cruz. Toma vergonha na sua cara, não está aguentando. Então você não está servindo Jesus? Não está servindo Jesus? É muita tribulação, muita coisa colenada, meu irmão. Você vai ver coisa feia naquele dia aqui, ó. Que quando Jesus vir com a foice, aí você vai ver a foice afiada. E ele não vai vir, não é com negócio de conversa afiada não, meu irmão. Ele vem como juiz. Ele vem para separar mesmo. Então, nós vamos estudar, porque aqui só é uma introdução. Esses 3 anjos só vai anunciar, né? Só vão anunciar como os 3 primeiros, esses 3 últimos aqui do capítulo 14. Eles vão anunciar só o ajuntamento. E aqui está a explicação, João dando a explicação de como vai ser isso, simbolicamente. Ele diz que vai ser como colher uvas e levar para ser amassada, esmagadas. Nós vamos ver aqui, ó, versículo 18. E saiu do altar outro anjo, né? Quer dizer, isso aqui já é o 6º anjo, que tinha o poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão o quê? Maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-os no grande lagar da ira de Deus. No grande lagar da ira de Deus. Então aqui, esse lagar está falando do Armagedon, que nós iremos estudar no capítulo 16, da grande luta do Armagedon. Nós já vimos muito falar, tem filmes aí do Armagedon. Será verdadeiramente, as nações serão todas ajuntadas ali em Israel, na Palestina. O versículo de número 20 vai dizer o seguinte: e o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue no lagar, até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estágios. 1.600 estágios, irmãos, é uma planície que tem no Armagedon de 300 quilômetros. É uma planície, nós estivemos lá. É uma planície aonde será a guerra do Armagedon, né? Lá de cima do Megido dá para ver, né? Do Monte Carmelo, muitos montes lá nós subimos e vimos lá esse local, aonde haverá
A grande luta, então, o que acontece? O anticristo vai juntar todos os reis da terra, vai juntar as nações, vai juntar todos e vai levar para aquele lugar, para lutar contra Israel. Então vai haver ali uma luta sangrenta. E aí é justamente nesse momento que Jesus vai descer. Amém? E o interessante, o evangelista João está lembrando aqui, e o interessante, irmãos, que esse lugar é tão velho. Esse lugar aqui do Megido, ali aonde será o Armagedon, é tão antigo que foi ali onde habitou as primeiras pessoas. Lá tem 300 quilômetros de extensão, e eu disse lá para os irmãos, falei, procura aí, não tem nada construído nesse lugar até hoje. Há uma planície de 300 quilômetros, tudo plano, sem um prédio, só o espaço até hoje, e está aguentando, ninguém nunca construiu lá, está aguardando o grande dia. Muita gente não sabe dessas coisas, estão lá, vivendo lá, e não sabe por que não construiu. Por quê? Porque a palavra tem que se cumprir, e lá é onde eles vão se reunir, né? E quando tiver na grande luta, guerra do Armagedon, aí é onde Jesus vai se manifestar. Então isso já é outra aula, e nós iremos mais para frente estudar sobre esta aula, que vai falar sobre as 7 taças da ira de Deus, que é o capítulo 16 e 17. Aqui segue somente uma introdução, é só uma introdução para nós entendermos o que vai acontecer. Aqui o apóstolo São João, ele vai falar sobre um lagar. O que é um lagar? O lagar é um lugar de pisar uvas, né? É um lugar de pisar uvas. Então, ele está dando a semelhança, ou dando uma explicação, simbolicamente, do que será feito. O que se faz com a uva? Corta a uva e leva para o lagar. Então naquela época era feito assim, né? No tempo da colheita da uva, eles colhiam a uva e levavam toda a uva para o lagar. E quando chegava no lagar, o que fazia? Eles pisavam na uva, né? Até tirar todo o sumo da uva. E é justamente o que João está dizendo, que está vendo aqui. É onde as nações serão esmagadas. E aqui fala que o sangue vai estar no freio dos cavalos. Aonde é o freio do cavalo? Vai estar nos freios dos cavalos. O freio do cavalo está na boca. Ou seja, um cavalo em pé, no freio do cavalo, que é a boca, vai estar cheio de sangue. Vai ser rios de sangue. É o que está falando aqui, ó. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios do cavalo, pelo espaço de 1.600 estádios, que quer dizer 300 quilômetros. Ou seja, 1,5 metros, que é o freio do cavalo, a queixada do cavalo do chão, a queixada do cavalo é 1,5 metros. Isso quer dizer que vai ter um rio, né, um mar de sangue, 300 quilômetros por 1,5 metro de altura. Isso dá uma demonstração, irmãos, que será o grande dia, aonde haverá essa colheita dos ímpios, e serão colocados em um só lugar, e eles serão esmagados. Isso será o juízo de Deus. Claro que nós estamos falando aqui, simbolicamente, né, para dar o João falando em uma linguagem fácil, para que nós possamos entender como é que vai ser feito, né? Porque quando vai se amassar a uva, meu amado, você sabe, é para amassar mesmo, é para amassar, é para esmagar, até sair todo o sumo da uva. Então, é justamente isso que vai acontecer com a nação, com as nações, acontecer com os homens, com os ímpios que rejeitaram a Deus. E uma coisa eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos: não haverá piedade, não haverá misericórdia, não haverá compaixão. E nós iremos ver no Apocalipse, nos capítulos posteriores que nós vamos ler, a Bíblia diz que o povo, mesmo vendo nesse exato momento, não se arrependerão. Pelo contrário, irão blasfemar de Deus. Irão blasfemar, xingar, falar barbaridades acerca de Deus. Então, o Senhor, hoje,
Jesus, Ele é o nosso Salvador. Aleluias. Glória a Deus por isso. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. Hoje Ele é o nosso Salvador. Naquele dia nós vamos julgar com Ele, mas nós não seremos julgados. Naquele dia nós vamos estar alegres, felizes, rindo. Hoje muita gente ri da gente, critica da gente. Muita gente não acredita. Irmãos, o livro mais potente do mundo é esse livro aqui. Nós temos muitos escritores, temos livros no mundo inteiro de vários escritores, inclusive muitos famosos, como Aristóteles, Platão, Sócrates, e como muitos outros antigos. Só que a Bíblia é o livro dos livros, é inesgotável. Como que pode um livro desse até hoje nunca foi esgotado? Nunca foi esquecido nem foi jogado? Como é que eu tenho a Bíblia? Eu mesmo carrego a Bíblia. Eu carrego a Bíblia há 35 anos. Eu carrego a Bíblia há 35 anos. E um livro que eu nunca enjoei dele. Já pensou você pega um livro qualquer aí e tenta carregar ele um ano? Lê ele um ano? Tenta fazer isso. Eu estou há 35 anos carregando esse livro, lendo esse livro. Eu leio esse livro há 35 anos. E até hoje eu não enjoei dele, até hoje eu não cansei de estudar ele, até hoje eu vejo as coisas cumprindo nele. Ele é mais atual, aleluia, do que o Correio da Manhã. Ele é mais atual do que o jornal que ainda vai passar ainda daqui a pouco às 10 da noite. É um livro totalmente atual. Então não tem como não crer nesse livro. É a palavra de Deus. Tudo que ele veio falando vem acontecendo. Então por que o Apocalipse não vai acontecer? Então é para deixar alerta. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Eu já até fechei a Bíblia. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para você. Fechei sem saber que já tinha acabado o tempo. Já acabou. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Você está preparado, meu irmão? Quantos estão preparados para ficar? Diga amém. Que maravilha. Ninguém. Vou perguntar mais uma vez, talvez tenha alguém com dúvida. Quem está preparado para ficar? Diga amém. Então, vamos nos preparar. As coisinhas, irmãos, o que está acontecendo aqui com algumas pessoas é coisa de ficar feliz. Eu estou vendo pessoas se convertendo. Estou vendo pessoas se convertendo, crente se convertendo, crente ficando mais crente, irmão. Crente lendo mais a Bíblia, crente orando mais, crente jejuando mais, crente buscando mais a Deus. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, escute aqui. Já está perto de acontecer o arrebatamento da igreja. Sabe por quê? Que dá para perceber que está perto? O terceiro templo, aonde Satanás, que quer parecer com Deus, quer ser igual a Deus, vai fazer a sua estátua e vai colocar no templo de Deus, querendo parecer com Deus, já está tudo preparado. Os judeus já preparou tudo. Disseram que com poucos dias eles montam o templo, que é o terceiro templo de Salomão. Já tem tudo, eu li sobre este artigo, já tem tudo preparado para o próximo templo, até as roupas dos sacerdotes. Diz que até a novilha vermelha para ser sacrificada, já nasceu, já está com vida. Pasme, irmãos e irmãs,
estão tudo pronto. Até o candelabro, eu estava lendo sobre o candelabro que foi feito, 90 quilos de ouro. O candelabro, já foi feito o candelabro. Está pronto o candelabro, 90 quilos de ouro, está prontinho. Tudo de primeiríssima qualidade. O terceiro templo, eles estão esperando só um momento para montar o terceiro templo. E aí nós sabemos que já há uma chamada, porque os israelitas vão ser chamados de volta para Israel, para a inauguração do templo. Então vai se reunir novamente em Israel. Os judeus que estão todos espalhados irão para Israel. E já há um convite e um alerta, convocando o povo, os judeus, para começarem já a retornar para Israel. O ano passado e o ano retrasado, desde 1948, desde 1949, nunca retornaram tantas pessoas para Israel, tantos judeus para Israel, como nesses 2 últimos anos. Os judeus estão retornando para Israel. Eles estão se preparando. É justamente o que nós vemos, o cumprimento da palavra de Deus. Então, queridos, o que nós temos que fazer? Vamos ser mais crentes. Eu tenho pedido aos irmãos, vamos ser mais crentes, vamos ser mais servos, vamos nos preparar mais. Não vamos esquecer que a nossa prioridade para ser crente é a vinda de Cristo. Você é crente por causa da vinda de Cristo? Nós somos crentes, primeiro, irmãos, é por causa de Jesus. Hoje eu vi aqui uma miúda dar uma palavra aqui hoje de manhã, a Lorena, trouxe uma palavra aqui de manhã, muito forte, e ela disse na sua palavra o seguinte, na sua pregação, ela disse o seguinte, ela leu lá, aonde Jesus disse que quem não está preparado para negar a si mesmo, quem não está preparado para negar a si mesmo, e ir após Jesus, não é digno de Jesus. E ela disse que ela estava pregando aqui a palavra, uma jovem de 17 anos, fez 17 anos agora, pregando, dizendo que nós temos que negar a nós mesmos. Ela disse, olha, eu aprendi e eu estou negando a mim mesmo, para mim ir após Jesus. Então, meus irmãos, é coisa de se alegrar, de ver isso numa jovem, que está negando a si mesmo. Então o que eu quero dizer para vocês com isso? Irmão, se você não negar a si mesmo, você não vai. Porque o evangelho é isso, é renúncia. É isso que é evangelho, renunciar à sua vida. Até as pessoas que querem ir para a igreja, que não ouvem falar da vida de Jesus, para as pessoas não ficarem com medo, não. Né? Lá nos Estados Unidos tem uma grande igreja, que o pastor, que todos os pregadores que vão pregar lá, o pastor logo avisa, a igreja é muito rica, tem muita gente, milhares de pessoas, e o pastor avisa as pessoas que vão pregar ao convite dele, olha, não precisa pregar sobre doutrina nenhuma, não pregue sobre doutrina, porque o povo já está cansado, o povo já sofre muito nos dias de hoje, e nem precisa falar negócio de vinda de Jesus, para que isso? Deixa isso quieto, senão o povo fica com medo, volta para casa com medo, vai trabalhar a semana com medo. Irmãos, os crentes, quando falam da vinda de Jesus, não fiquem nem com medo, não, fiquem alegre. Crente fica feliz. Deixa eu ver, aqui tem gente feliz? Aleluia. Nós temos aqui nos alegrar, irmãos. Deixar a imundícia esse mundo é podre, meu irmão. Se você for comparar, irmãos, a Bíblia diz que no céu, o céu não tem como distinguir em palavras como é no céu. Lá nós iremos ver coisas que nós nunca vimos. O apóstolo Paulo diz que o olho nunca viu, que os ouvidos nunca ouviu. As coisas que nós vamos falar sobre o céu aqui na Bíblia é só simbólica. Porque o homem não tem como descrever, um ser humano não tem como descrever como que é o céu. Então por isso que João, quando ele fala um semelhante. Ele vai falar só de forma simbólica, porque não vai conseguir distinguir o que é no céu. Amém? Então, queridos, o que eu quero dizer isso com vocês? Renova a sua força. Renove a sua força. Renove a sua força. Lembre que vale muito mais a pena. Jesus já foi, preparou lugar para nós, preparou lugar para você. Vamos fazer de tudo, vamos trabalhar
pela nossa salvação e vamos trabalhar também pela salvação de outras pessoas. Seja mais humilde, seja mais simples, seja mais obediente. Coloque o seu coração a obedecer a palavra de Deus, a estar na casa de Deus, a procurar congregar, a vir na casa de Deus. Como é tão importante você ter vindo hoje, você ter ligado a televisão hoje, estar assistindo essa palavra. Como é tão importante isso para você, você se alimentar espiritualmente, lembrar, aleluia, que o céu existe, que Jesus prometeu e vai vir buscar a sua igreja, aleluia, e quando ele vir com a sua foice afiada, nós estaremos lá, aleluia, com ele, aleluia, mas não estaremos aqui para sermos julgados por ele. Amém? Então coloque essa alegria. Lá não tem problema, lá não tem dor de cabeça, lá não tem cólica, lá não tem, aleluia, choro, lá não tem morte, lá não tem pobreza, lá não tem negócio de pedir emprestado, lá não tem negócio de pagar banco, lá não tem negócio de andar de carro, não tem negócio de andar de avião, aleluia, você transporta para lá e para cá na hora que você querer, aleluia, com muita alegria, muita felicidade e sem cansar. Aleluias. Versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há de ser revelada, porque não foi ainda. Foi o que eu falei há pouco. Há de ser revelada. Aleluia. Não tem como, irmãos, explicar os céus. É só indo. Eu só sei de uma coisa, que tudo isso o Apocalipse já disse. Nós já estudamos. Lá não haverá choro, lá não haverá rancor, lá não haverá ódio, lá não haverá nada dessas coisas que tem aqui no mundo. Aleluia. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os nossos irmãos internautas, de forma especial. Essa foi a 23ª aula. Voltaremos na próxima aula. Deus abençoe sua vida.